Antes de começarmos o episódio, vou deixar apenas um disclaimer. Este episódio foi gravado ao vivo em Coimbra, portanto fora do estúdio onde habitualmente gravamos, e houve um pequeno problema com o som que nos chegou posteriormente. Ainda se tentou editar e melhorar ao máximo. Ponderámos nem sequer lançar o episódio devido ao som estar um bocadinho mais fraco, mas acho que depois dos ajustes está minimamente aceitável. Pedimos já desculpa pelo incómodo, especialmente a quem paga e é patrono, que está à espera de uma qualidade mais elevada à que vos temos habituado, mas achámos que deveríamos publicar na mesma, porque acho que sempre dá para ouvir as palermices que nós dissemos neste episódio. E portanto, entra jingle. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, não é? Desta vez, ao vivo. No Estádio Municipal de Coimbra, sim. 20 mil pessoas. Está ao rubro. Oh, olha para isto. Oh. Temos aqui a claque da Briosa. Está aqui tudo. Isto parece menos no microfone porque não se ouve tão bem, mas são as 20 mil pessoas a fazer barulho. Até porque nós estamos num cubo de vidro à prova de bala, tipo Papa Móvel, sim. para não sermos... À prova de sutiãs. Não é? Muito bem, é a primeira vez que fazemos isto ao vivo. É verdade. Num dia esplendoroso de sol. Está uma maravilha, Deus está simpático. Eu estava a pensar aqui que o público, das duas uma, ou não tem uma vida social muito ativa para estarem aqui. Não tem. Pelas caras num deles, domingo, não tem. Porque isto é um dia para estar em casa a ver Netflix com uma mantinha, não é? Era onde eu estaria, sim. Se não me tivessem pago. Ou então, pronto, gostam muito de nós. Pois é, também pode ser isso. Não tão, é pessoal que não bebeu ontem, de certeza. Não foram para os copos ontem. Não. Médio. Mas aquele é resistente. Sim. Aquele se calhar veio direto da noite, nem foi a casa. Foi só tomar um banhinho. E temos que referir também que estamos aqui a convite. É verdade. Do primeiro Festival do Humor em Coimbra, sim. Que é o Festival Coimbra dos Humores, já não é? É assim. Portanto, Coimbra uma iniciativa bonita de pessoas. 2 dias de riso e orgias. Foi muito isso. Hoje é a orgia aqui, não é? Exatamente. Parece que temos mais gente a entrar. Isto é inacreditável. Afinal este é da organização. Exatamente. É de estabilizar. Okay. É assim. Olha, sabes, Guilherme, tu já falámos disto, que eu sou basicamente a polícia embirra comigo. É. Especialmente quando é polícia municipal de Lisboa. Não é? Se calhar já são tantas vezes que eu começo a pensar que a culpa é tua. Acho que... E então eu hoje vinha para cá, estava a chover, eu vinha de mota para ir para Santa Apolónia e tinham cortado a rua principal ali junto ao rio e havia um cartaz enorme que dizia porque é que aquilo estava cortado. E eu dirigi-me ao polícia para lhe perguntar qual é que é o caminho alternativo. Sim. Ele nem me deixou falar disso logo. Não sabes ler, pá? Eu disse, olha, sei ler, mas posso lhe fazer uma pergunta? Eu acho, não sabes ler? E disse para aí 5 vezes isso. Até que eu comecei a ficar bastante nervoso e pensei, vou tirar o nome e vou fazer uma denúncia, mas depois estava a chover, eu estava atrasado e no final só lhe chamei gordo. Eu fugi e chamei-lhe gordo. E qual é que foi Ele virou-se, ele estava-se nas tintas. Ele, para já, não deve ser a primeira vez que alguém lhe chama gordo, não é? Sim. Não, eu estava a brincar, eu chamei-lhe gordo já no fim, porque educadamente eu tratei-o sempre por senhor. Disse, senhor gordo? Senhor gordo. Disse, olha, o senhor não sabe o que é que eu lhe vou perguntar. Podia ter sido assaltado, qualquer coisa. E houve uma altura em que eu disse, o senhor está a ser mal educado, estou a falar consigo, e ele, olha o ofendidinho. Eu disse, olha, o senhor é um mau polícia e ela disse é gordo. Pronto. E foi embora. E ele não foi atrás de ti porque era gordo. Exatamente. Não te conseguiu apanhar. Não, mas ele virou-se, ele estava-se nas tintas, ele virou costas, tipo, eu acho que podia ter chamado o que quisesse, ele virou costas e foi para debaixo do toldo, que era onde ele estava bem, não é? Pronto, é isso. Imagina que essas polícia municipal, num domingo, lá está, queria estar em caminho a ver séries. Está bem, e ele está ali, à chuva. Mas ele tem, o mínimo é ele ser, claro. A primeira abordagem é ele ser educado, não é? Dizer um bom dia, não é? Bom dia. Bom dia, diga-me lá. Okay. Depois, tudo piorou quando entrei no comboio
e ao meu lado estava um casal em que ela automaticamente tirou as meias, os calcanhares dela, sabes quando tu comes queijo e deixas as cascas e na mesa porque vais e no dia a seguir voltas e as cascas do queijo estão assim meio amarelas. Sim. Pronto, era mais ou menos isso. E o cheiro provavelmente também, não é? E veio o tempo todo a comer batata frita e bolachas. Sim. Bolachas doces ou E depois salgadas? admira-se que tinha acne, não é? Pá, os comboios é sempre estranho. Eu, tipo, uma vez, acho que fui para o Porto, no Intercidades, ao meu lado, ia uma senhora com o filho, e a senhora ia a comer macacos do nariz, mas um rodízio de sapas, ela tirava, observava, degustava, eu estava quase a agregar na própria boca. Estava... Mas a questão é, tu há bocado disseste-me que eram muitos macacos do nariz. Muitos, Normalmente quando eu tiro um macaco é um ou dois, não é? Não são muitos. uma família grande de macacos. Será que ela nasce a snifar tubos de escape ou uma coisa do género para acumular ali? Aquela constipação que está sempre a sair. No fim era já só, já não era um macaco sólido, era já o pré-macaco, que é aquele ranho, e ela sorvia aquilo como se fosse caracol, nojento. Se calhar é bom e nós não sabemos. É nojento. É isso. Também. Já agora, fazer só aqui imagina, vocês têm alguma coisa para dizer, nós depois vamos fazer aqui uma parte mais de conversa com vocês, mas se entretanto se lembrarem de alguma coisa ou disserem, estão à vontade para interromper isto é interativo. E dizer alguma coisa, sim, é isso. No comboio também ia uma criança a fazer imenso barulho e eu tentei pela primeira vez a técnica de dizer, olha que vem o Michael Jackson. E funcionou? Acho que não funcionou. É o papão, tem nem o papão, ele vai ter que crescer e ver. Agora tens a Maria Leal, podes usar a Maria Leal como... Sim, eu já viram um vídeo novo? Tá demais, não é? Uma coisa assim. Tu já viste? Não vi ainda, mas tu és um crítico musical em ascensão, não é? Sim, tipo, especialmente quando música, sim, quando se trata de... Como é que se chama a outra? É Ana Malhoa e Maria Leal, são as minhas musas. Ok. Mas queres explicar o que é que trata este vídeo? Eu respeito a Ana Malhoa. Atenção, acho que dentro do género, já disse isso muitas vezes, que acho que dentro do género é bom, o género é que é uma merda, não é? Agora a Maria Leal, eu chorei a rir sozinho a ver aquilo. Tu já viste o vídeo? Não, vi só um estilo que é ela vestida de enfermeira? Não. De nanny? Boné de Barbie. Aquilo é... E com crianças. Aquilo é uma música infantil. É uma música que pode traumatizar muitas crianças. Musicalmente aquilo, pronto, é o que é. Como é que chama a música? Está demais. Está demais, traz os teus pais e pronto. E é isto. Para os bacanais. E aquilo é tão mau, tão mau, tão mau. Se aquilo fosse a gozar, era giro. Mas eu acho que aquilo é a sério. Ela acha que aquilo está bom. Ela acha, não, isto vai bater. A Xana toque, vou arrumá-la. Então, porque ela fazia música para adultos. E agora... Sim. Para gente, pronto, com problemas para mentais. Adultos com problemas. Com pessoas com problemas, sim. E aquilo é uma tentativa dela entrar no mercado infantil. Um mercado infantil, com uma música destinada às crianças, que está demais, traz os teus pais, vais ser feliz, está aqui a Maria Leal para ti. E ela faz uma dança da fisioterapia barra epilepsia, estás a ver? Que parece que está a ter um AVC. E é assustador. Aquilo é assustador. Ainda bem que não tens filhos, não é? Aquilo é assustador. Aquilo devia ser banido. A CPCJ devia olhar para aquilo com muito cuidado, porque aquilo é muito, muito mau. Mas já deve ter uns milhares de... Tem. Tinha 200 mil. Mas depois tem, tipo, imagina, 1000 likes e 10 mil dislikes no YouTube. Deve ser dos vídeos portugueses com mais dislikes de sempre. Mas também que raio de pessoa que tu és para ir fazer um dislike na Maria Leal? Sim. Não vale a pena. Eu vejo, mas não interajo sequer. Nem quero que o YouTube saiba que eu vi aquilo. Vejo em modo incógnito, tipo como se fosse porno, e não apago o histórico a seguir e tudo. Olha, tu que és hipocondríaco, ouvi outro dia uma história que me fez lembrar de ti. Um tipo que ia fazer uma pequena cirurgia, uma coisa simples, acho que era de dermatologia, e enganaram-se e cortaram-lhe o prepúcio, portanto foi circuncidado. Okay. E saiu de lá sem capuchinho. Se cortassem a pila toda era pior, não é? Trocassem de sexo. Olá Maria, não sou o Zé. Não, era. Mas eu estava a pensar, isso muda completamente o teu estilo de vida enquanto homem. Cortar o prepúcio. Sim. Não é? A maneira como fazes xixi, como... Tens que arregaçar no banho, não é? Exatamente. Para limpar. Pois, não sei. Caleja, diz que caleja. Alguém é circuncidado aqui? Tu não se usa muito em Portugal, mas lá fora é o comum, não é? Nos Estados Unidos é normal. Sim. Quando estiveste lá não, mas o que não abraçaste a cultura. Não, mas o que acontece é um bocadinho como teres bigode. Ou seja,
se eu ou tu deixarmos crescer o bigode, eliminas 90% do público feminino. Sim. Mas há aquele 10% meio kinky que tem uma cena marada por bigodes, estás a ver? Tipo, tem sonhos eróticos com o Saddam. Sim. E que podes apostar, não diria 10%, mas 5%. Quando não és E atrás circunci- homens também. Hã? Mais homens também. Pois, depende dos sítios onde vais tirar à noite, se Olha, calhar. a camarim. Se usares aquelas t-shirts de alças à Freddie Mercury e tiveres uma bigodaça daquelas, provavelmente. Bears, né? Sim. E quando não é circuncidado é exatamente a mesma coisa. Há mulheres que olham para aquilo e dizem: ai, que isto parece um bicho pré-histórico, que horror, parece um papa-formigas. Parece um Não é? Sharpei, Não é sim. um papa-formigas. Mas depois há aqueles 10% que, tal como o bigode, acham graça a homens não circuncidados. Mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Pois, cá é normal não Ter ser, carapuço. ter Sim. carapuço, né? Para tapar. Que faz mais frio também, cara. É um gorro, o gorrozinho. Depende, se estiveres no Alasca. Pois, no Alasca é pior, sim. Mas um dos argumentos é que é mais higiênico e não sei o quê. É mais higiênico se tu fores um porco e não Pois. lavares a pila, não é? Pois, se não passares, é disso. Não, dizem é que faz, para quem tem ejaculação precoce, aconselham isso. Porque ao expor a cabeça do Aos menino, elementos. caleja o bicho, fica calejado. E então perde um bocado de sensibilidade. E de quem tem ejaculação precoce mesmo física, não é psicológica, aconselham a fazer isso. É isso e dá chapadas. Pá. O resto não, já estou a inventar. Sabe, acho que é possível partir o pénis. É, a cartilagem acho que pode não é? rasgar, sim. Hoje foi o Dennis Rodman que teve uma situação dessas. Que estava a fazer sexo, provavelmente com 50 pessoas, não sei, quando ele fazia, e partiu o pénis com acho que foi com a Carmen Electra, que era... Que normalmente quando ela está por cima, não é? E aquilo sai do sítio, pode sair e... E parte. É verdade. Mas nunca tive esse azar. Mas deve ser giro chegares ao hospital, então o que é que se passa? Também não és o Dennis Rodman, Sim, não é? Na triagem, pois. Na triagem, então, olha, partiu o pénis. Não é? Deve ser uma coisa gira para dizer no hospital. Bem, agora estava a lembrar de histórias do hospital. Tive uma namorada que a mãe era médica e havia várias pessoas que estavam sempre a fazer qualquer coisa nuas na cozinha e que escorregavam. E depois caíam em cima de vegetais. Que não é? As cenouras são muito marotas aí, não é? Sim. E quando caem sempre vertical. Uma cenoura cai da bancada e pumba, fica ali, não é? Fica ali e em cima de garrafas, Sim. não é? Sim, havia uma que era uma carica e ele disse que se tinha sentado em cima de uma grade de cerveja e quando se levantou abriu a cerveja. E fica lá a carica? Sim. Porque às vezes não tem abre caricas Acontece e dá imenso, jeito. estás num jantar com amigos, onde é que está o abre-caricas? não é? Sabes aquele truque do isqueiro, não é? O Sim, pessoal sim. já fica. Imagina o truque do cu. Quer dizer, é uma coisa... O pessoal ficas logo... És a alma da festa, se fizeres isso. Olha, estamos em Coimbra, É verdade. uma cidade conhecida por muitas coisas, mas não sei se sabes, uma das nossas personagens favoritas era a cidade preferida de Salazar. Era? Era. Olha. Salazar estudou cá, em Coimbra. Ele e o Cardeal Cerejeira dividiram um quarto, não sei se sabias. E ele várias vezes, ele era professor aqui na faculdade, e várias vezes ameaçava, ele dizia muitas vezes quando foi para Lisboa, e que tinha aquela postura, que depois o Cavaco imitou, que eu não sou político, eu estou acima da política, e dizia, todos os dias há vários comboios para Coimbra, eu posso me ir embora. Fazia aquela chantagenzinha assim. E há duas histórias engraçadas dele aqui, que ele era muito romântico, só que também era coninhas, não é? Ou seja... E então... Mas se elas não quisessem, ele já partia para a ditadura, não é? Era romântico no início. Não queres? Toma! E há duas histórias que foram passadas aqui em Coimbra. Uma é que ele estava num café à espera de uma amiga e ela chegou com um vestido de virar a cabeça e ele ficou ofendidíssimo e disse: quando tu vens vestido dessa maneira, a desonra passa também para o homem que está contigo. Não é? E a outra foi uma... Na altura devia ser mostrar o tornozelo. Sim, assim, uma coisa de género. E a outra foi que uma rapariga também que estudava na faculdade, andavam os dois a flertar e ela disse-lhe, basicamente, não lhe disse, não deixa de ser coninhas, mas pá, já que me estás a fazer a corte, chega-te à frente. E ele achou aquilo uma espécie porca? de Uma porca e cortou relações com ela também. Sim. E depois, durante 40 anos, fodeu o país. Fodeu o que não fodeu na altura, não é? Exatamente. Acho que tens uma história aqui em Coimbra do Arco da Velha. Epá, não sei, eu vinha cá muitas vezes à queima, não é? Vinha cá, o meu primo até fazia parte aí da organização, então eu tinha bilhetes à bordo. Então não te lembras de nada? Não me lembro de algumas, que acho que foram as melhores, mas lembro-me de uma, que acho que foi a última, já não sei, foi pá, há 10 anos já, tinha 20 e 25, pá. E pá, queima, normal, o que é que se faz na queima? Beber. Conseguimos entrar com garrafas de 1,5 litro de vodka.
o segurança a apalpar-nos, claramente aqui, e ele apalpa aquilo e diz, vá, podem entrar. Nós entramos e decidimos, é melhor beber isto já rápido para os seguranças não ver. Nós éramos 3 e tínhamos 2 garrafas de vodka. E bebemos aquilo assim um bocadinho de seguida. Perdemos logo um em combate. Um deles perdeu-se, desapareceu do mapa. Perdemos-lo para aí à 1 da manhã. E depois fiquei eu e outro amigo e eu também lutei contra a bebedeira. Consegui ficar mais ou menos. Esse meu amigo perdeu-se também. Ficou comigo, mas perdido, quase de arrasto. E depois à saída da queima, eu lembro dele dizer assim, não, eu estou bem. E senta-se no passeio, deita-se e vomita deitado no passeio. Está deitado com a cabeça no passeio e vomita. Blá, blá. E depois levanta-se, não, eu estou bem. Mas olha, melhor, há gajos que morrem assim. Sim, não, mas ele estava de lado, que eu tive esse cuidado, vomitar de lado, que é para não se engasgar. E depois, eu, que estava bêbado, roubei uma castanha ao senhor da castanha. E foi um erro que o senhor da castanha agarrou na faca e começou atrás de mim. Quer dizer, eu furto a barriga, então era eu a correr à volta da banca das castanhas e o homem à volta também daquilo. E depois mudávamos de sítio, parecia desenho animado, estás a ver? E nisto aparece o outro que teve perdido desde as 6 da manhã, todo zombie, todo sujo de café, porque tiveram a dar café na enfermaria. E chega e diz, onde é que vocês estiveram? E nós, e pronto, e foi isso. E foi... Portanto, ele não bebeu café, ele tomou banho de café. Foi, acho que lhe tiveram a dar café para ver se não ia para o hospital. E ele dava-lhe o café, ele provavelmente cuspia o café, não sei. E então estava completamente, parecia vómito até, mas não, era café. Cheirava bem, cheirava a café, que tinha essa vantagem. E pronto, e fomos para casa, os 3 alegres. Eu também vim cá uma vez a uma queima com um amigo meu de Coimbra, que estava cá, e perdemos-nos. Ele era médico e eu consegui chegar à casa dele e ele ficou no carro a dormir e quando voltou a casa tipo ao meio-dia disse-me, o meu pai encontrou-me ali e disse-me para eu ir fazer análises, que acha que eu estou agarrado à heroína. Porque ele estava num estado, tipo, o pai começou a bater para ele conseguir tirá-lo do carro, demorou tipo maior, então o pai achava que ele estava agarrado à heroína e ele teve que ir fazer análises. Porque... Análises para ver se tinha heroína. Sim, exatamente. Ou sida já da heroína, não é? Também. Não, era só mesmo álcool. Era só álcool. Mas sim, eu lembro-me disso, acho que foi essa, foi assim a maior. Depois já vim algumas vezes, mas não. Lembro-me uma vez que foi giro. Estava eu e um amigo, tínhamos vindo só 2, e estávamos mocados nesse dia, não era álcool. Estávamos mocados, entramos e estávamos a olhar para um ecrã gigante que estava num palco e estavam lá 2 raparigas, 2 bailarinas, seminuas, e começaram-se a comer, as bailarinas. E nós a olhar para aquilo, para o ecrã, vidrados. Ei, olha aquilo ali no ecrã. Comer, tipo, mas a comer agressivo, quase sexo em palco. E no fim, passado 20 minutos, percebemos que elas estavam em cima do palco, não era só no ecrã, estás a ver? E nós tivemos o tempo todo a olhar para o ecrã, a pensar que era algum vídeo do YouTube a passar, e depois elas estiveram ali e nós perdemos isso ao vivo, pronto. É Olha, isso. Não fumem ganza, é o moral da história. Se querem ver sexo ao vivo, não fumem ganza. Por falar nisso, por falar em sexo, podemos ir para um dos primeiros temas. Sabes que saíram os dados do Pornhub relativamente aos utilizadores em todo o mundo. Sim. O Pornhub, para quem não sabe... Quem é que não sabe o que é o Pornhub? Claro. Para quem não sabe, é o site porno com mais page views, ou não sei como é que isso se chama. Mais punhetas. E os dados recolhidos por ele todos os anos começam a ser, de alguma forma... Isso é importante. É importantíssimo. Tem muitas Portugal é o número 39 nos países que mais veem pornografia, tendo em conta que há 200 e tal países no mundo, não Mas estamos mal. Mas é por rácio, por porcentagem de população ou acho por valores absolutos? Deve ser por porcentagem de população, acho eu. Não sei. Então lá vem um engenheiro agora com as coisas da matemática, não é? Né? Sim. Mas pronto, é o que diz, é 39. 29% dos visitantes em Portugal são mulheres. Curiosamente é o mesmo valor no mundo. A média do mundo também é 29%. Mas tinha subido bastante, eu ouvi dizer que tinha subido para os 40%, mas então se calhar não... As palavras-chave mais procuradas são Tuga e Portugal. Sim. Portanto, ok, não sei, os nossos primeiros. Sim. Portanto, seguido de lesbian. Sim. Para as mulheres, até. Não, em geral. Em geral, mas as mulheres acho que é o que pesquisam mais. De MILF. E é mais os homens. E depois, logo a seguir, vem anal e big tits. Big tits, sim. E depois, é muito curioso, há aqui vários dados. Depois a seguir disso do anal vem big ass,
Madrasta, stepmom. Madrasta, Há assim uma cena com madrastas. Agora uma moda E muito Fortnite. grande. Fortnite, Sim. pois é. Queres-me explicar isso? Eu sei que é um jogo. Sei que é um jogo que o pessoal joga online. E nem nunca joguei. Sei que há o pessoal mais novo que joga, por norma. Mas há muita gente mais velha também a jogar. Alguém joga Fortnite aqui? Não. E, Então, mas será que é a os paródia? Será bonecos... que há uma paródia? ao Será que... Fortnite? Não, mas que os bonecos podem se comer uns aos outros. Não sei. Acho que não. Pois, podemos procurar, é verdade. O que é o Pornhub procurar Fortnite? Pois, Ou isso, sei que há ou só o isso. modo Roleplay. incógnito. Mas pronto, o ano passado tiveram 92 milhões de pessoas por dia a ver porno no Pornhub. É bonecada. É bonecada. É bonecada 3D a pinar. Pronto. É isto. Giro. E depois tem um rapaz que enquanto joga Fortnite, ela está a mexer no joystick também. E pronto, é isso. Olha, e sabes quem é que é a Lisa Ann? Conheço. Trabalha bem. Não é das minhas favoritas, mas sim. E já é mais intradota. E a Mia Khalifa? A Mia Khalifa, acho que até abandonou agora. Ela já não faz. É que estas foram as mulheres mais procuradas em Portugal. Lisa Ann, Mia Khalifa, Brandy Love e Stormy Daniels. A Stormy Daniels deve ter sido por causa do Trump, claro. Mas a Mia Khalifa até houve uma cena há pouco tempo que ela foi um podcast, porque ela já deixou o porno há uns tempos, e foi um podcast, e é ativista agora. E falaram do passado dela, disseram, porque tu foste atriz pornográfica, e ela saiu do programa de rádio furiosa por terem abordado isso. E ela, sim, foi tudo o que eu fiz na vida. E o gajo tipo, Foi uma parte, sim. Ela, só estive lá 3 meses na indústria. Ele, sim, mas em 3 meses fizeste um rodízio grande, percebes? Porque há centenas de vídeos. E então, se calhar, convém falar disso. Mas deve ser e chato. a gaja fica, pois é, nunca te livras do estigma, não é? Agora, é engraçado porque, claramente, em termos... Mas não tem por homens e mulheres as pesquisas? Tem que ver. Eu, se me lembro, os homens era das mulheres era lesbian. Sim, e threesome também. E gangbang, que é uma coisa mais delicada, ou 50 à bruta, gajos à sim. bruta. Sim. Não, aqui acho que era As mulheres são lesbian e threesome, era bastante comum. Sim. Mas a nível mundial é engraçado porque eles dividem isto aqui por países. E claramente nas culturas ocidentais a palavra mais procurada, a categoria é lesbian. Portanto, toda a América do Norte e do Sul, praticamente, com a exceção do Chile, não sei porquê, mas é lesbian. Portugal, lesbian, grande parte da Europa, lesbian. Em África, ebony. Ebony. Sim, não é? E na Ásia, mesmo na Ásia, tipo, do Irão até ao Japão, é hentai. Hentai, é. Ou seja, a maioria dos asiáticos, ou a maioria da população, prefere ver bonecos do que pessoas. Eles já têm grandes pancadas sexuais. Eu conheço um gajo que teve a viver na China e ele diz que as raparigas com quem ele acabava por fazer o amor, não é? Que conhecia, ele, enquanto estava a fazer sexo com elas, parecia que as estava a violar. Porque elas queixavam-se. Não. E pelos vistos é isso que os homens gostam lá. Que a mulher durante o sexo finja algum tipo de sofrimento. E tu vês os filmes asiáticos, tem um bocadinho isso. Que é sempre elas estão lá contrariadas. Não estão a gostar. E então que elas faziam isso, a pensar que era o que ele gostava, e ele ficava, parava. Está tudo bem? Está tudo bem? Estou-te a violar? Não, está tudo. E ela, não, está fixe. Está fixe para mim. E ele, ok, não parece. E então há muita... não sei, já são... Tem taras estranhas, não é? Sim. Estranhas para nós. Sim, para eles... Sim. Nós também temos que estar estranhos, não é? Tem tudo pixelizado, que é estranho. Sim. Não é? Isso é o Japão, no Japão, No não é? Japão, sim. Na China nem deve haver pornografia assim tão... Deve ser difícil. Tão a céu aberto. Mas, curiosamente, nos ocidentais, em todo o mundo, nos países ocidentais, depois do lesbian, do threesome, Japanese é muito procurado pelos ocidentais. Portanto, os ocidentais têm uma panca pelos orientais. Pois é. E se calhar eles têm... Não hentai. Se nós estivermos vestidos de bonequinhos, sim. talvez. Sim, se calhar. Mas Japanese só. Japanese só. É muito específico, não é da Coreia do Sul? Não. Na Coreia do Norte não há, não é? E para não dizer que nós somos enviesados, vou-te dar também os dados relativamente aos utilizadores homossexuais, que o mais procurado é Korean e Japanese. Korean, olha, tens pingo no nariz. Tens? Tens um lencinho? Não. Então dá cá a manguinha. É o quê? Nos gays é o quê? Nos gays é Korean e Japanese, sim.
Olha, Obrigado. com o público ao vivo vale a pena, Sim. assim, afinal já, sim senhor. Das coisas mais constrangedoras que tu podes fazer à frente de pessoas é assoar-te, Sim. vomitar, e eu vou fazer uma delas agora. Sim. Ou as duas, É vamos que não ver. é só. Quando já só é uma pessoa, mesmo que tu conheças, já é constrangedor. Sim. Agora com um Com o público, sim. porque depois ainda por cima eu tenho bigode e às vezes fica aqui Fica um bocadinho, aqui, estás a sim. ver? Vais puxar. Não, vou Silêncio. só fazer o pinguinho. É só o fazer pinguinho. Sim. Isto é 3D. Se quiseres ver aqui mais de perto, podes pôr aqui. Alguém quer ficar com o lenço? Alguém quer... Eu assino. Mas olha, por acaso não diria que na comunidade gay era isso, porque são conhecidos por ter pênis mais pequeno. Não é? Isso. De onde é que vem? Como é que tu sabes isso? Há estudos. Há estudos? Há estudos naquele na internet. Foi algum chinês que te desiludiu, Guilherme? Foi. Não, mas em termos de média, a média varia muito pouco, tipo 1 centímetro. Por exemplo, da Europa para a África acho que é só 1 centímetro de diferença. Em termos de média. Mas para a Ásia também é menos 1. Há pouco tempo saiu um estudo, tanto que os portugueses não estavam muito bem cotados. Estavam no 13,5. Direto, 13,5. Mas olha, os homossexuais são bastante mais diversificados em termos étnicos do que os homossexuais, mais do que os heterossexuais, Sim. porque são Korean, Japanese e Black. Portanto, toda a paleta de pilas, de cores e de Sim. pilas. E o que mais procuram é straight guys. Os homossexuais. É estranho, não é? Pois. Porque é aquela coisa deve da conversão. Deve ser como como há aqueles filmes hetero em que é convencer a rapariga, ou a rapariga convencer o rapaz tímido, né? Lá também deve ser isso. Não queres, anda cá. Eu trabalhei com... Vai ver, ai. E lá, Não, mas não. há deve haver uns gajos que conseguem converter, obviamente, mas eu trabalhei com um gajo que era de Viseu, num Não sei se restaurante. o teu micro assim. Assim? Dá muito direto, não sei o que é que se faz Depois aí. esta conversa. Trabalhei com um gajo Sim. de Viseu, num restaurante nos Estados Unidos. Ele era português e ele era gay. E epá, naquela altura tínhamos todos 20 anos e rapazes, raparigas, toda a gente se safava imenso. E à noite e tal, ele nunca se safava. E porquê? Porque ele dizia que só queria ter sexo com heterossexuais. Acontece que ele nem entre os homossexuais ele tinha muito sucesso. Portanto, estava a tornar as coisas impossíveis. O critério é estranho. E pronto, acho que era a única pessoa naquele restaurante Mas é assim, que era abstémio. Um gay que queira ter sexo com heterossexuais não consegue, porque a partir do momento que faz, já está a fazer sexo com um homossexual, não é? Não, é um paradoxo, não é? Não, bem, eu tenho que comer um hetero. Não, mas um gay, porque não há outra forma. Então, mas tu achas que se tu tiveres essa pessoa que tinha sexo com o gajo de Viseu, era heterossexual, tinha uma experiência homossexual, isso faz dele um homossexual? Ou faz um heterossexual que teve uma experiência homossexual? Pois, não sei. O Ricardo Cardoso tem um beat stand-up sobre isso, que é vegetariano. Se comes um prato vegetariano, não és vegetariano. Sim. Mas comes uma pila, és gay. Logo. Sim. E então, não sei, não depende do que tu sentires, imagina. Se gostaste, és bi, pelo menos, não é? Sim, sim. Se não gostaste, foi um erro. Devias ter estado quieto. Ou não, experimentaste e não gostaste, é legítimo, pronto. Mas acho Aliás, acho que é o Joe Rogan que diz isso, a teoria de que é os verdadeiros heterossexuais são os gajos que já tiveram uma experiência homossexual e dizem eu não gostei. Sim. Porque os heterossexuais que não tiveram, se calhar gostam. Pois, não. Já tinha feito isto e sei que tu ficas... Já que a tua teoria não concorda com o Joe Rogan. Não, mas tem uma lógica, não é? A teoria vem da tua atração e da vontade. Claro. Não só... Se o outro gajo em Londres me tem conseguido violar, não era gay. Levei... Quer dizer, Mas mesmo se tivesse sabido bem, mesmo, olha, ele violou-me, soube-me bem, mas continua a não sentir atração por homens. Não sabes, se Seria calhar estranho. podias ter sentido atração. Agora se calhar estavas a viver com ele em Londres, Pois era. tinhas 2 chihuahuas, Pois era. com roupinhas, compravas Sim. roupinhas para os chihuahuas, não é? Era giro, era giro. E tinhas passado ao lado de uma carreira no homossexualismo. Sim, agora passaste. Queres continuar no sexo e essas coisas? Tu gostas? Não? O que é que tens aí mais? O que é que trouxeste? Tenho a capa da revista Cristina, que foi censurada. Sim. Da senhora com os bagalhões de fora. A senhora Como é que tu chamaste? Com os bagalhões. Bagalhões, nunca tinha ouvido essa. Então, a Catarina Corujo, que é uma modelo plus size, é assim que se chama, não é? Fez capa da revista Cristina e quando puseram a capa no Instagram, ela tinha a camisa levantada, tinha o peito de fora e o post foi censurado. Sim.
E a fotografia que andava a passar tinham feito duas cruzinhas vermelhas, sim. Porque nunca ninguém viu um mamilos. Sim, não é? não. Até um bebê já viu um mamilos. Sim, já teve. Mas pronto. E criou grande polémica, mais uma vez. Não é? Sim, não me lixe. Isso é tudo pensado. Eles já sabiam que a foto ia ser censurada porque o Facebook censura. Se até censurou a Kardashian quando mostrou os mamilos e a Emila Ratajkowski, depois surgiu a cena do Free the Nipple. Pá, eles censuram, faz parte das políticas deles. Se nós lêssemos os termos do utilizador... Portanto, quando fazem isso, já sabiam que isso ia acontecer e que isso ia ser usado como estratégia de PR depois. Não me lixem. Ou então os gajos que trabalham no marketing são burros e não sabem. Das duas uma. Sabem. É óbvio que isso já estava pensado para dar depois publicidade à borda. E agora o pessoal, lá está, eu vi a capa, né? Tu viste a capa. Toda a gente aqui viu. Provavelmente não teríamos visto de outra forma. Portanto, foi uma boa estratégia de marketing. Claro que sim. Claro que houve logo uma série de energúmenos a ofender, não é? Que é típico. Mas houve muita malta a dizer, tenho aqui, mamas verdadeiras, maravilhoso. Já viste? Celebrar. Espetáculo! Não, mas é verdade. Ou seja, quando... eu tenho visto num espetáculo sobre isso, que é do celebrar a gordura. A senhora... Não, mas aqui não estamos a celebrar a gordura, estamos a celebrar mamas verdadeiras. São coisas diferentes. Sim, tudo bem. Mas é mama gorda não vale, não conta. Mas é um bocado a cena do celebrar a gordura que pode ser perigoso. Não é? Porque faz mal à saúde ser gordo, não é? Está provado. Mas uma coisa é celebrar a gordura, outra coisa é tu aceitares que nem toda a gente tem que ser escultural e que podes ter... Se aceitares que isso acarreta riscos para a saúde, tudo bem. Agora não podes dizer que a gordura só é mal vista porque é o padrão da sociedade, não é? Não, aliás, eu trouxe aqui um tema... Uma questão darwiniana até, de descendência, não é? Que tu gostas dos genes, melhores genes para a tua descendência, e que isso faz com que a gordura seja um bocadinho menos... Tal como a extrema magreza também é. E dizer que todos os corpos são bonitos e que as pessoas não têm que emagrecer pode ser perigoso porque a obesidade é uma epidemia. E então devia-se fazer como se faz no tabaco. Disso aqui. Que é, não se fuma. Olha, meter o aviso no Big Mac, gordo, olha aqui. Olha aqui. Não é? Então... Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é a saúde, outra coisa é a estética. Sim. E estão ligadas aqui. Estão de certa maneira, não é? Sim. Mas, ou seja, nós não estamos a falar de obesidade mórbida em que pesas 250 essa senhora quilos. É bastante gorda. Está bem. Não é aquela... Às vezes plus size que são mulheres normais, só não são muito magras, são normais. Mas isso é em relação aos padrões de beleza, não é? Que nós, se calhar na Europa Ocidental é o magra com curvas, ou seja, o espectro é esse, não é muito mais do que isso. Depois, obviamente, há pessoas que gostam de outras coisas, mas no Brasil há uma cena com cus enormes e pernas, coxas, colchão, não é? Mulher melancia. E uma vez... mas trabalhado. Algumas não. Algumas, tipo, eu lembro-me de ver aquelas negona mesmo com aquela bunda gigante de fio dental. Portanto, só vias assim. Nem vias o fio dental. E a caminhar para a água, com mais confiança do que muitos modelos nos desfiles do New York Fashion Week. Percebes? Ali mesmo naquela. E os homens também gostam disso. Uma vez ia num táxi e o taxista disse: que bundão, tipo, doido. E eu olhava e não vi, tipo, aonde? Tipo, não, ou seja, o meu parâmetro de avaliação, aquilo não encaixava. E depois ele disse-me, e era um bundão realmente gigante, e ele estava doido com aquilo. Aquilo para ele era uma coisa altamente sensual. Aconteceu há pouco tempo, foi um gajo do Uber, e o motorista era negro, e passámos ali no Marquês de Pombal, e ele olha ali, espetáculo, não sei o quê. E eu olho e vejo uma rapariga, uma mulher gira, tipo, com um vestido, bem vestida, gira de cara, e pensava que era essa. Não, era uma que vinha atrás, que era uma Sheila mesmo, estás a ver mesmo, unhas de gel, toda a coisa, um top por aqui, assim, com aquela legging, parecia o carrinho do bebê, já de 16 anos. E eu, realmente há gostos para tudo, pronto, faz sentido. E foi giro. Sim, há gostos para tudo. Ainda bem. Sim. Mas por norma padrão, em África, as mulheres mais rabudas. E antigamente, o padrão de beleza não era tão magreza, porque era sinal às vezes de pouca comida em casa, de pobreza, não é? E então, mas não, aí estamos a falar mais da obesidade já mórbida. Essa senhora da capa, o índice de massa corporal dela deve estar já na obesidade forte, que é bem gordinha. Não precisa de uma scooter para andar ainda, mas já é ali o nível que eu acho que já é um bocado hipocrisia da sociedade. Já não acho que seja... Porque essa senhora só é assim porque já tentou fazer dieta 10 vezes e não conseguiu. Ela não comeu para ficar assim. Quer ficar assim, isto é o meu tipo de corpo, não é? Ela tenta comer brócolis, mas não consegue.
Mas olha, já portanto, que é um vamos- bocado hipócrita dizeres que é na boa. Nós Acho não- bem que ela se sinta bem, que não sofra bullying e que se desmistifique. Mas por um lado deve-se dizer, olha, se calhar devias comer mais saudável. Isto digo eu. Sim. Mas olha, nós, Digo uma pança que... nós, apesar de sermos frívolos, superficiais e inconsequentes, também gostamos de cuidar dos nossos ouvintes e trazer-lhes informação que eles possam utilizar na sua vida. Sim, às vezes falsa, só para os enganar, não é? Sim. Portanto, se vocês meterem 2 dedos na ficha elétrica, Descalço. transformam-se no Homem-Aranha. Sim. Que saiu. Isto foi um estudo que foi falado em vários jornais nesta semana. Tem a ver com a alimentação. Estamos a falar de gordos. Que, a ver se eu encontro aqui o nome, é do Instituto, chama-se Health Metrics and Evaluation, que é um instituto em Seattle. E que acho que é bastante conceituado. Que dizia que mais do que tu comeres merda, não é? Ou seja, açúcares, comidas processadas, que normalmente estão na causa de diabetes, cancros, ataques cardíacos, é tu não comeres boa comida com isso. Ou seja, se tu, imagina, bebesses Coca-Cola e comesses pizza, mas também tivesse uma alimentação saudável com vegetais, fruta, o que eles chamam grain, que deve ser cereais, imagino eu, tipo frutos secos e não sei o quê, as consequências nos danos da saúde seriam muito menores. O problema é que quando tens uma má alimentação, só comes merda mesmo. Não és capaz de olhar para uma folhinha de alface e dizer... Sim, ninguém come a sopinha e a seguir o Big Mac, não é? Normalmente é raro. Mas há sopa no McDonald's agora, não é? Também há. Mas... Quem é que vai ao McDonald's comer sopa? Havia uma piada qualquer que era que ir ao McDonald's e pedir uma sopa, é a mesma coisa que ir às putas e pedir um abraço. Havia uma piada assim. Nunca comi, mas também é sopa, quando é nesses sítios, também é aquela feita e tem bué conservantes e açúcar às vezes também. Não sei se é o caso, não nos processem, McDonald's, faz favor, mas é preciso olhar para o que está lá, que às vezes há comidas saudáveis que estão carregadinhas de açúcar. Mas dizia aqui que a má alimentação mata mais do que o tabaco hoje em dia, este tipo de alimentação. E dos países mais saudáveis são Israel, França, Espanha e Japão. Pois, eu ouvi dizer que a Espanha estava aí, que é estranho, tem uma alimentação relativamente parecida com a nossa, não é? Em termos de ingredientes que usam. Sim, mediterrânica, não é? Mediterrânea, muito azeitezinho, não carregam no sal tanto como nós, se calhar. Pois, exatamente, diziam isso, que o sal era uma das principais causas de morte. O pessoal fica agarrado ao sal, não é? É assim, snifar o sal. Sal grosso, aquilo. Mas eu quando dou no sal é só flor de sal, não é aquele, não é aquele sal de mesa. Rosa dos Himalaias, são mais finos, Bate mais aquilo. Bate mais. Já experimentaste fumar? Não. Mas lembro quando, no dia estava a falar não sei quem, pelos vistos no meu grupo de amigos era maluco, não é uma coisa normal, que era nós quando fumávamos ganza, chegámos a fazer várias receitas com a ganza. Imagina, grãos de café na ganza e fumar. Fiz isso, alho moído na ganza e fumar. E eu hoje que decidimos fazer piripiri na ganza e fumar. E então? E íamos morrendo. Foi esse meu amigo dá um bafo primeiro e ele fica... E eu pensei, não deve ser assim tão forte, e vou fazer eu, e ficamos tipo 5 minutos a tossir. Que idade é que vocês tinham? 20, pronto, é isso. Sabes que, por norma, os homens costumam ser, os rapazes são muito estúpidos, mas ali numa certa idade, que é da pré-adolescência, especialmente da adolescência até aos 20 e poucos, isso é comprovado porque há muito mais mortes entre rapazes do que raparigas. E tem a ver com coisas dessas. Sim, e muitas é para impressionar as raparigas, não é? Olha eu a mandar-me do monte, sim. olha eu aqui... Mas também entre os rapazes, às vezes, esses desafios para... sim, também. Mas também eu conheço um gajo que caiu de um... Sim, macho alfa. Eu conheço um gajo que caiu de um terceiro andar a dizer... Era um amigo do meu irmão. Eu tinha ido passar férias ao sul de Espanha. E o gajo meteu na cabeça, bêbado, eles tinham-se esquecido da chave, que ele conseguia saltar da janela do vão de escadas para a varanda deles. Não conseguiu. Não morreu? Não, mas ainda hoje tem uma cicatriz, teve que ser hospitalizado e ficou com este braço todo desfeito. Ainda hoje não mexe o meu braço. Eu sei se eu provavelmente já contei no podcast esta história, não sei, um gajo que era meu colega e que acho que na altura de faculdade, não sei se ele não era daqui de Coimbra, que caiu do 8º andar, bêbado, e caiu acho que em cima de um carro e ficou em coma 2 dias. E quando acordou do coma, estava lá o irmão ao lado, ele acorda, olha para o irmão e diz à mãe que foi uma gastroenterite. E isso é uma história, eu já não sei se foi aqui, mas sei que já contei essa história. E não tinhas contado essa história, no podcast? Ficou um mito lá não sei se já tinha contado aqui. Que é há uma série muito conhecida que é o The Wire, que era da HBO,
Que é sobre, não é só sobre, é sobre uma cidade, mais do que sobre a droga, porque depois cada temporada, um é sobre o sistema de ensino, outro sobre os jornais, mas basicamente é um retrato de Baltimore, portanto da decadência das cidades norte-americanas. E há um dos episódios, há uma personagem que é o Omar, que é uma personagem incrível, e que o gajo salta de um terceiro andar ou de um quarto andar e sobrevive. E eles foram muito criticados, a dizer, pá, isto é fora do comum. E eles disseram, não, a história verdadeira, o gajo que fez isto saltou de um sexto andar e sobreviveu. Nós até tirámos 2 andares para ser mais credível. Portanto, há malta que realmente tem sorte. Não, pessoal, ao pé da minha casa, uma discussão entre namorados, a namorada disse que se ia mandar da janela, um primeiro andar, também não era muito. E mandou-se, e o gajo a agarrar, e então ela, larga-me lá, ele largou. Quando a mulher diz, um gajo faz, não é? E ela estacelou-se cá em baixo, mas não, acho que partiu um braço só, uma coisa assim. E acho que ficaram juntos, claro, que eu não percebo obviamente. Como é que estes casais ficam juntos. Como é? Opá, tem que ir viver para um resto de chão, não sei. Ou ele mudou-se para o sexto, se calhar para a próxima se livrar dela, não sei. Mas há muitas pessoas que acham que a relação, o amor é drama. Ou consegue viver sem sim, isso. Sim, acham, tem uma concepção completamente errada do que é uma relação e são como aquelas pessoas que dizem eu quero viver coisas novas que nunca vivemos juntos, vamos fazer coisas originais. Sim. Eu fico logo, não sei. Depois vão fazer aquilo que toda a gente que diz isso faz. Mas criam a ideia do amor, não é? Está muito romantizada, idealizada e desvirtuada por filmes, por... As novelas. As novelas eu acho que nem tanto. E a Disney? A Disney, sim. Mas as comédias românticas. Sim. Mas esta ideia de conflito, olha, passa também por sugestão. Há um podcast novo chamado To Live and Die in LA, que é um gajo da Rolling Stone que desaparece uma miúda e começa a investigar o desaparecimento dela. Miúda de que idade? Miúda, 20 e poucos. E o pai dela estava ligado à máfia albanesa. Portanto, realmente foi uma cobrança. Não, mas ela tinha um namorado, mas pronto, havia isso pode dizer é miúda queria ser atriz, andava com um gajo que também queria ser ator, o pai da máfia albanesa, e um dia ela desaparece. E há uma pessoa que é entrevistada e que diz isso, que é, há muita gente, especialmente quando és mais novo, que acha que se não houver discussão, se não houver ciúme, se não houver, tu vais-te embora e depois voltas, que a relação não é... Não gostam. Exatamente. Não é isso é sinistro. Nunca... Porque muitas vezes depois acaba com uma pessoa saltada do primeiro andar. Sim. Ou a matar o outro, não é? Uma coisa assim. Mas eu conheço muita gente que se estiver numa relação em que está tudo bem, gostam um do outro, andam de mão dada, não discutem, aguentam um mês. Se for discussão todos os dias, aguentam 1 a 2 anos. Não sei, é o sexo de reconciliação também, se calhar às vezes é por aí. Não há sexo que valha discussões e pessoas chatas e cenas de ciúmes, não há. Mas, tu conseguias viver assim numa relação? Não, eu não tenho perfil para isso. Eu, por mim, raramente me chateio. Porque às vezes irrita a outra pessoa. Porque é que não estás chateado. Não é? E fazem-te ficar ainda ficam mais chateadas só porque tu não estás chateado. E então às vezes pronto, mas é assim. É a minha forma de ser. Não consigo chatear por merdinhas. Nunca consegui. Mas nunca apanhei assim ninguém que fosse dado a esses dramas. Eu acho vejo logo, pois eu também. Crazy Eyes, mas quando tinha Crazy Eyes, sim. E eu tenho um amigo que só eram todas as que ele tinha era assim. Nós dizíamos sempre, puto, tem Crazy Eyes. Tipo o episódio do I Met Your Mother era assim. Nós tem Crazy Eyes. Não tem. E depois era maluca. Sim. Pois eu lembro-me. Quando uma rapariga só apanhava gajos malucos. Eu quando era mais. Mas tinha 21, 22. Apanhei-me que era assim um bocadinho maluca. E uma vez eu fui levá-la à casa, ela estava bêbada. E estava a querer discutir, não sei o que, disse, não vou discutir, vou embora. Ela tirou uma chave da ignição e atirou para o meio de um jardim. E foi-se embora. Sim. E eu estive lá 2 horas à procura da chave. Por exemplo, era mais ou menos aceitável se lhe tivesse dado uma cabeçada, estás a ver? Era tipo, tinhas alguma desculpa. E não foi assim há tanto tempo, há uns 2 a 3 anos, quando estava solteiro. Também assim, comecei logo a achar estranho. Conhecia, no meio social, bora aí sair e tal. Que foi logo, bora fazer uma coisa que tu nunca tinhas feito e vamos... cortar os pulsos juntos. Sim, um bocado. Sim. Bora tomar veneno e ver qual dos dois é que sobrevive. Um dia, fui almoçar com ela, não sei o que, e saímos e tenho uma cena
que é um bocado, eu sei que é um bocado irritante, mas eu ando muito depressa, então às vezes ando à frente das pessoas, tipo homem árabe. Só que no meu caso não é por desprezo ao sexo feminino. É uma coisa que eu estou a tentar controlar. E de repente olho para trás e ela está assim muito aflita. Eu mas o que é que se passa? Ela, tu fazes 2 metros à minha frente, tu não me respeitas, eu não sei o que. Eu disse, não, tipo, desculpa, não é essa a intenção. E começam as lágrimas. Sim. Estás a ver? E eu comecei a ficar aflito. Eu ficar tipo, nós acabámos, tínhamos de almoçar, uma coisa assim, uma coisa saudável, percebes? Não havia o mínimo, não havia a mínima discussão, não havia a mínima coisa. E eu disse, olha, então eu vou-te levar a casa, está bem? Sim. E fui levá-la a casa. Pela última Pela última vez. vez. Acho que é assim. Também não percebo. Mas há muita gente que quer curar a outra pessoa. Quando vêem que tem assim, que tem traumas às vezes, outras relações, tipo, não, eu vou mudá-lo, ou eu vou mudá-la. Boa sorte com isso. É, e depois nunca é, fica sempre na merda. Sim, uma das coisas que eu já aprendi é que tu não tens poder sobre os outros, ou seja, os outros decidem mudar, seja o que for, seja porque são drogados, seja porque se querem tirar do primeiro andar. Agora, essa ideia de que tu vais obrigar alguém a ser outra coisa, é um jogo perdido. Até podes ajudar, só que é muito a curto prazo. Na Coreia do Norte consegues. Na Coreia do Norte... Que é muito a curto prazo, porque depois, se a relação acaba por alguma razão, ainda é pior. A outra pessoa ainda pode ficar pior. Portanto, às vezes, mais vale, quando se percebe que o pessoal está nesse estado frágil, afastaste e a pessoa trabalha nisso sozinha, não é? Porque quando tu curas, às vezes, uma depressão ou um trauma com base noutra pessoa, se essa pessoa depois desaparece da tua vida, ainda pioras, digo eu. Sim, o principal problema, muitas vezes, das relações é a codependência. Sim. Ou seja, as pessoas não estão juntas apenas para poderem ajudar-se uma à outra a evoluir, é do género, se eu não estiver contigo, eu não vivo, não é? Isso não é saudável. Muita gente que abdica dos amigos e fica com os amigos do namorado ou da namorada, deixa de ter hobbies porque faz o quê? Vive para a outra pessoa. E depois, normalmente, quando a outra pessoa se farta, acontecem escândalos e suicídios, cenas assim. Já tiveste alguém que suicidaste por ti? Deixa-me ver. Ou a tentar. Não, nunca tive. Ameaçar, não. Estava a ver o que... O que entristece-me. Nunca ninguém gostou assim tanto de mim. Não? É isso, pois não. Mas conheço pessoal que já teve. Ex-namoradas, quando deixaram, tentarem suicidar. É aquele tentar de tomar compensões. Também uma caixa inteira de comprimidos. Tenho o meu irmão... Era imódios, não cagou durante 2 semanas. Não, porque também pode dar para a autodestruição, para a destruição da pessoa. Pois. Ou seja, da pessoa que te deixa. Sim, e o meu irmão teve uma tipa que lhe riscou o carro todo, que é um clássico, riscar o carro. E a outra foi... e meteu-lhe... Conseguiu entrar no prédio, meteu-lhe cenas dentro da fechadura e ele não conseguia sair de casa. Mas é aquele stalker fofinho. É fixe, né? Não lhe pôs ácido na cara, está bom já está fixe. Mas eu já falei disto, tenho uma amiga estrangeira que mora em Portugal que foi stalker, ou se tinha um stalker a sério, no país de onde ela é. Já uma vez o gajo tinha estado em Portugal à procura dela. Isso é mesmo dedicado, isso é amor. E ele já esteve preso. Portanto, torna as coisas mais... Sim. E agora, ela tem um namorado, também é estrangeiro, e ele tem, ali na zona de Ericeira, tem uma casa que aluga a estrangeiros. E esse gajo apareceu lá e disse, eu precisava de falar com a Ive e tal, e a empregada deixou entrar, e de repente, o namorado dela, quando viu outro gajo, disse, ok, percebeu logo, percebes, e está ali numa situação complicada, e o gajo disse, olha, vais ter que sair daqui, que senão eu vou chamar a polícia automaticamente. E ela estava assim, porque ela já o teve à porta de casa à espera dela. Ela teve que chamar a polícia para sair de casa. O gajo é investigador privado, como é que o gajo de um país para o outro consegue descobrir aquela moda? Olha, hoje em dia com as redes sociais é muito fácil. Não tenhas... Está bem? Se tivesse um stalker desse, fala nisso. saía das redes sociais. Tu já ouviste falar, não sei se vocês já aqui ouviram falar, tu já ouviste falar porque tu és um cromo dos computadores, do Takeout Google. Sabes o que é? Não, olha. Ok. Vocês vão a um browser e escrevam takeout.google.com e basicamente o que vos mostra é todos os vossos dados que vocês podem sacar, portanto podem fazer isso, mas tu aí percebes... Facebook também tem. Sim, tu percebes o volume de informação que têm sobre ti. E isso é o que eles te mostram. Sim, isto é o que eles te mostram. Eu já vou falar disso. E neste podcast que eu te falei, os gajos conseguiram descobrir, ou seja, neste caso conseguiram ilibar supostamente um gajo, porque conseguiram acessar, a namorada dele deu-lhe, acho que conseguiu entrar com as passwords e eles conseguiram tirar esta coisa ao take-out. Mas é incrível as coisas que tem. Portanto, além de todos os teus e-mails, todas as tuas fotos, toda a tua história de navegação, portanto, todos os sites que tu foste,
Localização de GPS. compras, todas as compras que fazes. Sim, localização, onde é que tu estiveste. Contactos, drive. Até que tipo, se és daqueles gajos que tens o Google Fit, porque vais correr não sei o quê, eles até sabem o teu estado de saúde. Mas façam isso para verem. A lista, estou aqui a fazer o scroll down e a lista é infindável. Portanto, eles conseguiram, tu com isto tudo, tu consegues construir perfis, por exemplo, para equipas de investigação, perfis que vão além do perfil cronológico de onde é que tu estiveste, percebes? Sim. Mas de repente vem, ele tirou uma fotografia aqui, foi este restaurante. E depois conseguem, comparando com outras pessoas, fazer-te até prever o que é que tu vais comprar a seguir, por exemplo. As empresas fazem isso. Mas o do Facebook é mais assustador, porque o do Facebook, eles até têm guardado, sabes aquela mensagem que tu começaste a escrever e te arrependeste também e apagaste? Eles guardam isso. Eles têm isso tudo guardado, estás a ver? Tudo, os likes todos que puseste em alguém, os comentários, tudo. As fotos que apagaste, as mensagens que apagaste, fica tudo lá na base de dados. Tu podes pedir, o gajo antes mandava, não sei, depois ficou inundado de pedidos, porque não consegues ver no browser. Tu tens que mandar para lá o pedido e eles mandam-te um DVD com as cenas, com documentos, com milhares e milhares de páginas, com tudo. Um DVD, isso é uma coisa tipo anos 90. Antigamente era, eu essa ser para há 5 ou 6 anos, não sei como é que é. Sim, já nem tinham de ler em casa, não é que eu vou por porque eles não mandavam uma cassete como no 48K com aquele sonzinho com os dados. Mas é é o que é, mas é confiar que isso está bem guardado e que só tu consegues aceder, não é? Sim, mas basta um hacker entrar basta qualquer gajo tenha a tua namorada, tem a tua password, entra na tua conta, já foste. Não pode ter, porque é que as namoradas vão ter a password? Não, só cria problemas na relação. não vale a pena. Agora ia ver que eu tinha ido ver Fortnite no Pornhub, estás a ver? Mas imagina a quantidade de coisas. Eu contei-te no outro dia, eu por causa do livro que estou a escrever agora, tenho andado a ler imenso sobre os anos 40 e sobre Hitler, supremacistas brancos, terrorismo, uma série de coisas. Isso tirado fora de contexto. Andas a pesquisar no Google, não é? Como aquela que matou a mãe, a Diana Fialho, e o namorado que mataram a mãe. Os gajos nem apagaram o histórico, eles no computador tinham como esconder um corpo. Estás a brincar? Sim. E nem apagaram o histórico e depois a polícia foi uma das coisas que a polícia... E pá, isso saiu nos notícias, não sei se é verdade ou não. Pode ter sido inventado pelo Correio da Manhã, mas está aí tudo. E por isso é que quando eu não percebo o pessoal que não usa código no telemóvel. Não tens código? Tem, claro. Pronto. Mas há muita gente, eu conheço muita gente que não tem código no telemóvel. Perdes o telemóvel e tens aí logo acesso, tens tudo logado, Facebook, tudo, Google. À partida ninguém quer saber de ti. Eu acho se não tiveres fotos nu... E mesmo se fosse um homem e tivesse fotos nu, ninguém... Não, eu acho que sim. Ou seja, quando eu penso nisso, na Big Data, ou seja, a informação que têm sobre ti, eles estão-se a cagar se o Guilherme fez uma compra na Amazon ou se andou a ver porno. Ou seja, eles querem ter como uma partícula da Big Data deles. Mas estou a dizer se por alguma razão, neste caso, por exemplo, do crime, alguém consegue chegar aos teus dados... Pode ser bom, pode ser mau, pode-te libar e pode-te incriminar. Agora há uma cena nova que anda o pessoal a receber, que recebem um e-mail a extorquir dinheiro, a pedir 500 euros, porque dizem que têm filmagens da tua câmara a masturbar. Fizeram isso a uma amiga minha. Sim. E então pedem dinheiro para aquele vídeo não ser divulgado. Ela respondeu e disse, podes publicar à vontade. Se alguém acontecer aqui a alguém, normalmente é scam, ou peçam um vídeo antes, olha, deixa-me ver o vídeo. Mas imagina que tinham teu. Tu pagavas, já estava-me a cagar. Estava-me a cagar. Era só deprimente para quem visse a tua cara, assim, não webcam. Se perguntarem assim, se perguntassem aqui, acham que o Hugo se masturba a ver pornografia? Toda a gente vai achar que sim, não é? Porque, portanto, não era nada de novo, era só ver a minha cara, não é? Mas era a ver Fortnite, estás a ver? Era a ver Fortnite. Sim. Já era um bocadinho pior. Ou então aqueles sites que são mulheres a arrebentar balões, ou com pelúcios, ou não sei. Ou animais, eram animais, aí já era, ficavas aí. Já era mais. Aí já pagavas os 500 euros. Não é? E depois não ia, ficava assim a minha cadela, iam lá buscar lá na Sim. Mas muito bem. Mas é aquele episódio do Black Mirror, que é assim, que é do puto, que dizem que ele tem vídeos dele a masturbar-se e pedem-lhe uma série de desafios, até o gajo, fazer não sei quem não viu, não vou dar spoiler. E depois o fim é giro, vejam, depois não posso dizer. Quer dizer, já é muito tempo eu podia dar spoiler na mesma, mas vá. Vejam, é na primeira temporada, acho eu, na segunda. Mas eu por acaso tenho a fitazinha adesiva na câmara. Pois, eu não tenho. Porquê? Não tenho. Sim, tu és um exibicionista. Eu até faço contacto visual com a câmara. Tu deves dar-te assim. Agora está um chinês a ver-me aqui, um hacker chinês, exatamente, estava lá. A câmara. Exatamente. E levanto da cadeira e tudo, para eles verem tudo.
Chegas lá e dizes, olha amor, Sim. hoje rapei os pelos do peito Sim, só para olha ti. aqui. Assim, fazer. Por acaso não tenho. Maminha. Por acaso Não tenho. tens pelos no peito? Não tenho a câmara. Pelos do peito também tenho muitos, mas não tenho a cena da câmara. Mas muita gente tem. Mas não... Não, é só também por outra coisa. Imagina que se alguém conseguir entrar no teu computador, fica a ver o que é que tu estás a fazer, mesmo não estejas a masturbar, não é? Mas já à partida, se não for masturbar, o que é o resto que eles estão a ver? Eu ao frente do computador a escrever um texto. É o meu caso, sim. Não é? Não, Sim. não estou ali a fazer nada. O meu computador até está virado para a parede, nem está virado para o resto da sala. Portanto, se eu tiver a fazer outra coisa na sala, ninguém vê. Não, à partida acho que ninguém tem interesse nisso. Também acho que não. Não, acho que não. Ninguém quer saber de nós. Não. Mas Quanto tempo é que estamos? 1 hora? Queres passar para perguntas? Tens um assunto que queiras muito falar? Não, ou vamos fazer a parte mais sim. interativa a ver? Sim, Se alguém disser alguma coisa, Se se alguém disser calhar, alguma ninguém vai coisa, porque eu acho que... Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa? Pois é. Olá, Olá. eu queria perguntar se vocês são muito procrastinadores. Não pergunto só ou não, porque acho que toda a gente é um bocado. E como têm assim trabalhos com horários mais livres e assim, como é que contornam isso? Porque eu sou estudante e tenho problemas com essa situação, como muita gente tem, e gostava de ter assim umas dicas. Está bem. Fixe. Sim, senhor. Obrigada. Muito obrigado. Nós. Responde tu? Depende das coisas, mas sou, por norma. Na faculdade também era, nos trabalhos, era, olha, o exame é amanhã, vamos estudar? Então, vamos estudar hoje, um bocadinho à noite. Deixava sempre a última, ia sempre ao exame com aquela sensação, mais um dia e eu tinha boa nota, pá. Sempre, era todos. Lixaram-me. Todos. Se me dessem um dia. E fazia aquilo típico de quem procrastina, que é planear o estudo. Não é? Que enquanto eu estou a planear, não estou a estudar. Não é? E então, olha, segunda-feira vou estudar isto, terça vou estudar isto, depois chegava à sexta, não tinha estudado nada. Sim, que é a melhor forma. É como no trabalho, que é as reuniões, que é só para um gajo não estar a trabalhar, faz reuniões. Mas eu funciono melhor com pressão, com prazos. Eu sinto, a mim, mesmo em termos de, acho, de qualidade depois do trabalho, para mim eu funciono melhor. Já funcionava no trabalho que eu fazia. Quando tenho muito tempo livre, não faço grande coisa. Portanto, não tenho muitas dicas. Acho que é um bocadinho aceitares que funcionas assim. Porque eu não conheço quase ninguém que consiga... Acho que há uma TED Talk muito boa sobre isso. E que o gajo diz isso, que é, as pessoas não conseguem mudar isto, é muito difícil. E então é aprender, sabendo que temos essa característica, a lidar com isso. Não sei como é que tu... Não, no meu caso, eu acho que com a idade eu fui sendo cada vez menos procrastinador. Mas é exatamente isso, eu lembro na faculdade. Eu sou mais agora. Sim, eu sou menos. E eu acho que tem a ver com uma questão de treino, como tudo, não é? Porque já tenho mais anos de trabalho e há duas questões. Uma é, quando estás a escrever um livro, em que não há prazos, não é? Tipo, em Portugal não há prazos, nos Estados Unidos há, porque pagam bem, então dão prazos, mas aqui não há prazos. Se tu queres escrever, imagina um livro de 300 páginas, tens que escrever todos os dias, se tu és procrastinador nunca vais escrever um livro, porque é tipo uma cena meio Mr. Miyagi, Karate Kid, o X-On, o X-Off, tens lá estar todos os dias a pintar a casa e a limpar os vidros do carro como o Karate Kid. À espera da inspiração, não é? Não, isso esquece. Assim. Portanto, à medida que tu vais aplicando essa disciplina, eu vou dar um exemplo. Eu às 8 da manhã estou à frente do computador para escrever. E não foi sempre assim. Portanto, é uma questão mesmo de treino. Mas é mais fácil eu disciplinar-me quando é uma coisa que eu gosto. E o que acontece muitas vezes nas faculdades, ou pelo menos na minha, era que a maior parte das coisas eu não gostava do que estava a estudar. Portanto, a procrastinação aí é muito mais abundante. O que eu vejo é, quando é uma coisa que eu gosto, como escrever, claro que há momentos difíceis. Por exemplo, eu agora estou a escrever outro livro. Chego ali às 1h30, 2 da tarde, depois do almoço. Todos os dias há 5 minutos de uma batalha minha que é, caguei para isto, vou dormir. Caguei, não vou escrever livro nenhum, vou dormir a tarde inteira e não estou para isto. E consigo sempre vencer essa vozinha e no final do dia, há uma recompensa que é, não cedi ao sono. O que eu noto é, noutro tipo de trabalhos que eu não gosto, que às vezes tenho que fazer vários, não gosto porque pagam, é inevitável que se calhar já não deixo para as duas últimas horas, mas deixo para os 2 últimos dias. Curiosamente, quando vinha para cá, vinha ouvir um podcast sobre estudo, talvez te possa servir,
que eles falavam da questão de marrar, não é? Quantos de nós é que não fizemos frequências que vou marrar isto tudo durante 2 dias e decorar esta merda e não sei o quê. Eles dizem que, a maior parte da informação desaparece, especialmente quando não dormes. Sim, o dormir é que tu... Ou seja, normalmente o que eles chamam o cramming, o marrar, não é? A esmagadora maioria da informação, passado uma semana tu não te lembras dela. Mas dizem que a melhor altura para estudar e para decorar coisas é antes de dormir. Decoras muito, imagina, deitas-te e lês umas coisas, muito mais facilmente vais-te lembrar no dia a seguir e decorar do que se tiveres lido de manhã, por exemplo. Eles dizem o teu cérebro não vai receber mais informação e durante o sonho vai... É quando encaixa as pecinhas das memórias. Depois, se não dormires na noite antes do exame, pior ainda. É melhor dormires e estudar menos do que... E o que eles dizem, isso eu não fazia a mínima ideia, eles chamam-lhe de estudo intercalado, que é, não só é bom que tenhas períodos de descanso entre o estudo, imagina, não faças 12 horas a estudar seguidas, porque então fazes tipo 2 horas, vais 2 horas fazer outra coisa, ou estudo intercalado, que é, imagina, estás a estudar para francês e, sei lá, e português. Então estuda um bocado durante o dia para francês e outro bocado para português. E todos os resultados que eles fizeram isso com grupos, não é? Tipo os que marravam, que as pessoas que intercalam estudos, e seja com diferentes cadeiras, seja com tempo de descanso, têm melhores resultados nos exames. Sim, a mim uma coisa que me ajudou foi a começar a perceber também os meus horários. Por exemplo, eu quando trabalhava, das 9, quando trabalhava, não é que não trabalho agora, mas quando tinha o meu trabalho das 9 às 6, das 9 às 2 da manhã, às vezes, era perceber que de manhã não vale a pena eu estar com trabalhos mais criativos de manhã ou mais exigentes mentalmente, porque eu, até ao meio-dia o meu cérebro, eu sou burro. Eu de manhã sou burro. E então eu reservava as manhãs para aquelas tarefas mais de responder e-mails, aquelas cenas mais planear, lá está, a semana, e fazia mais isso. E depois, às vezes, ali à tarde, o trabalho, às vezes se eu tentava fazer de manhã, demorava 4 horas a fazer uma coisa, que eu a seguir ao almoço fazia em 15 minutos. E eu ao longo do tempo também fui percebendo isso. E então tentar encaixar os períodos do dia e mesmo da semana, quando é que eu funciono melhor. Por exemplo, a escrever, eu não escrevo de manhã, não vale a pena. Eu de manhã não estou lá. E então o meu melhor período até é à noite, mas eu isso tento não fazer porque senão depois tenho o dia todo ocupado. Mas então, mesmo isso, escrever à tarde, fim da tarde. Eu acho que mesmo isso vai mudando com a idade, porque eu lembro que nos 20 era super notívago e não só a minha vida, mas escrevia à noite isto e aquilo. E hoje em dia sou muito mais produtivo de manhã. Portanto, eu acho que é uma evolução. Mas é muito genético e biológico. Sim. Muito... Eu sei acordar todos os dias às 9, normalmente acordo 9, 9 e meia, nunca consigo adormecer antes das 4. É muito raro. Mesmo tanto cansado, não consigo. Estou ali às voltas na cama, porque o meu cérebro está a 1000 à noite. De manhã consigo, se me deixassem, estava a dormir até ao meio-dia. E é de manhã não, à noite não. E já tentei quebrar esse ciclo e volto sempre. É mais fácil procrastinar na faculdade do que a trabalhar. Sim. Ou veja, começas a pagar as tuas contas, chegas ao fim do mês e precisas do dinheiro. Na faculdade era muito mais procrastinador. Sim, eu deixava sempre tudo para o fim. Para setembro. Não, os exames por acaso fazia quase sempre na porque eu queria despachar, preferia ter uma média mais baixa, mas depois ter mais férias. Sempre foi assim. Eu lembro uma vez estive no exame na análise matemática, tive 19 no primeiro e fiz a conta que ele dava 9,5 a média e não havia nota mínima, então já estava passado. Não fui ao segundo teste. E é mesmo a patrão, sim. Agora vendo foi uma boa escolha, estás a ver? Porque não influencia agora na minha vida, mas podia ter sido. Chegava ao fim do curso com uma média mais baixa do que a que podia ter tirado. Mas então procrastinava aí bastante. Eu deixava sempre para o fim. Mas olha, não te sintas mal, não és a única nesse aspecto. Sim. E ainda por cima hoje em dia com os estímulos todos das redes sociais. Pois. Sim. Há uma técnica de produtividade que é os pomodoros, que é pode ser mesmo com um relógio há aplicações para fazer isso, mas o pessoal usa o relógio de cozinha, em que acho que são 20 minutos, não é? Cada um, 15 ou 20, e que é aqueles 15 minutos, 20 minutos a trabalhar, desligas tudo e estás ali mesmo. E só numa janela. Depois descansas 10 minutos. E que há muita gente que funciona bem com isso, em vez de ser... Eu não faço isso 20 minutos, mas faço tipo de volta de hora a hora. Estou a trabalhar durante uma hora, depois é tipo uma mini recompensa, que é, vou comer uma banana... Sim, a minha vida é super interessante. Uns amendoins. Uma recompensa. Abre uma garrafa de whisky 12 anos. Não vou comer uma banana. Tipo. E só como metade, que é para guardar a outra para depois. Não sou lambão. Se não comes 10 bananas à tarde. Não, mas são pequenas coisas que são uma espécie de recompensa para o teu trabalho. Tu sentes, o teu cérebro fica, agora, sabes, ou vou passear o cão, ou uma coisa qualquer. Eu jogar normalmente. Com quê? Ou vou jogar um FIFAzinho. Mas já um FIFA demora mais tempo.
Quanto é que 10, demora? 15 minutos, Ok. 20 minutos. Não, eu normalmente os meus intervalos Jogo são... 3 FIFAs, vá, Ok. estou a fazer, jogo 3 Os FIFAs. meus intervalos são 5 a 10 minutos, normalmente. E depois voltas, não é? Ou às vezes vou ao Facebook, ou uma merda qualquer, do que fazeres, não é? 6 horas seguidas. Não é? E vais-te... É negociação. Os humanos estão sempre a negociar. Trabalho agora, mas depois vou ali meia hora. Sim, se for um casal, podem fazer o tipo de recompensas, não é? Sim. Uma horinha agora, vamos fazer aqui uma coisinha. Uma banana também. E alguém tem mais alguma força? Sim. Foi Como é que chamava aquele bar? Trumps, Assim. não é? Um bar, era, fazias o show nesse dia? Sim. Não, Sim. eu conheci o primeiro no sentido em que eu morava no Brasil e a minha namorada da altura, que também era portuguesa, dizia: pá, tens que vir aqui este gajo a dar baile, a dar festival aqui a outro, que era o gajo de... Era o Charlie, não era? Fui ameaçado por um Charlie. Foi ameaçado por um Charlie. Pá, eu li aquilo e achei imensa graça. Eu sempre gostei muito, quer dizer, nem sabia que ele era comediante ou que... na altura achei que era só um gajo engraçado que estava a dar baile a outro. Mas depois fui acompanhando e passado uns meses vim para Portugal, voltei para Portugal e fui trabalhar como editor numa editora de Lisboa e comecei a ler os textos dele e disse: olha, eu acho que isto dava um bom livro. E porque as pessoas são facilmente enganadas hoje em dia, então compram qualquer merda. Assim. Não, e estava muito na hoje em dia está menos, mas ainda está muita aquela ideia de tu transpores o sucesso da internet para o mundo literário, que nem sempre funciona. Há muitas pessoas, tipo, se fizeres um livro só com rabos de modelos do Instagram, não sei se vende muito. A Kim Kardashian lançou um livro de selfies. Sim. Um livro de selfies. Sim, mas estou a dizer, o sucesso desse livro em comparação com outras coisas que ela faz deve ser ridículo. Não deve ter. Não sei. Não sei. Cada post, post são 500 mil euros. Agora um gajo que lançou um livro que é conversas do WhatsApp. Conversas engraçadas do WhatsApp que não são dele. Sim, não são dele. Foi ao 9gag ou uma cena qualquer, compilou e lançou o livro. Pá, no caso dele não. No caso dele eu vi mesmo, vi essas coisas que ele escrevia, que eu achava, este gajo tem mesmo tem potencial. E contactei e fomos um dia tomar um café. Não foi? Não foi ali na Avenida de Roma, o que é que foi? Não, foi no Caixa Estranho. Pois foi uma cervejinha, exatamente. Tu levaste a tua cadela? Levei. Com uma trela leopardo e eu pensei, olha mesmo. Não, isso era, olha, este quer sair. Livros, o gajo ia trabalhar. Olha, ainda por cima aqui no Caixa Estranho, não é? E foi assim. Foi. E depois eu, quando mandaste o e-mail, eu não sabia quem era, mas depois quando te vi, associei logo, porque ele já tinhas tido o programa na Radical. O Portugal Meu Humor, sim. E eu reconheci-te logo daí. E eu lembro-me de ter visto isso e ter curtido. E pronto. Obrigado. Olha, obrigado. Está minado? Não. E depois acabou por ser, fomos falando muitas vezes para fazer o livro, para editar, para escolher os textos melhores e não sei o quê, e rever aquilo. E depois manteve-se isso foi em 2015. Aí. Foi em 2015 quando eu voltei, sim. Depois íamos falando de vez em quando e depois surgiu, acho que foi eu que convidei para o podcast, para fazermos, não foi? Eu acho porque nós também nós falámos muito sobre podcasts. Sim, sim. Já tínhamos falado, o que é que ouves e não sei o quê. Sim, porque às vezes íamos falar do livro e às vezes estávamos 2 horas ou 3 assim à conversa sobre temas, o que falamos aqui. E as pessoas paravam e vocês têm imensa graça. Na rua, vocês iam fazer um podcast. E pronto, depois surgiu, eu já queria fazer um podcast, mas não queria fazer sozinho. Gostava de fazer assim um formato mais longo em conversa sobre vários temas. E lembrei-me do Hugo até porque acho que é giro o contraponto de... Normalmente as pessoas dizem, tu és o sério, ele é o... Sim, normalmente é muito, tipo, 2 humoristas é giro, às vezes pode ser mais divertido, mas não tem ali o contraponto e a cena mais densa, que tu, como se viu, ele trouxe coisas no telemóvel, ele mandou-me um mail, eu não vi o mail. Mas nós temos esse acordo, que é... Eu edito e ponho tudo na net. Pões na net e eu mando um... Mas tu antigamente às vezes ainda vias, agora é que estás não, quando estás em espetáculo e estás a andar pelo piso, eu compreendo que é mais difícil estares atento. Mas muitas vezes tu vias as coisas. Não, estou tipo uma vista de olhos, vejo. Vi que tinhas lá, por exemplo, a cena... Já não me lembro. Mas vi que tinhas lá um tema qualquer que foi o único que me ficou. Acho que era Maria Leal que tinhas lá. Maria Leal. Não, pois, acho que sim. Não, porque vejo mais ou menos. Se for alguma coisa que eu vi que está lá uma coisa mais... Por exemplo, querias falar da crise da Venezuela. Epá, lá vou eu ter que agora ir ver da Venezuela, para não parecer um burro. Não, mas é muito raro. Sim. Porque eu gosto muito, eu pelo menos para mim, eu gosto que isto seja... Ou seja, eu estou a falar aqui o que falaria com os meus amigos no café. Eu acho que é por isso que também resulta. Sim. Porque levar tudo estudado e dados. É mesmo quando eu faço uma crónica, às vezes quando são assuntos que eu percebo que tenho que investigar um bocadinho, se eu quero passar uma informação, tento não passar informações erradas. Mas eu dou às vezes a minha opinião como eu a daria se me a perguntassem na rua no café.
Porque é muito fácil numa crónica, num podcast, preparas-te, lês 1000 estudos, chegas aqui, parece o gajo mais culto do mundo que sabe este estudo, sabe aquilo, sabe o outro. Isso também não me interessa muito. Mas eu acho que às vezes isto funciona entre nós, porque mesmo quando eu preparo as coisas, não é numa de vir dar uma palestra. Ou seja, sim, tu é de teres um fio condutor para isto não descambar. Não acabámos só a falar de pilas. Não, eu vou olhar um para o outro e sim, agora. Sim. As pessoas também, pronto, saíram de casa, não é? Sim. Pelo menos o mínimo de preparação, não é para estar aqui a procrastinar. Sim, não, e fazes uma coisa que é, imagina, se citas um estudo, tu disseste, olha, vi um estudo, não sei o quê. Não dizes os dados como se não tivesses visto, como se tivesse tudo na tua cabeça. Não. Muita gente faz isso, não é? Ou citas toda a gente do mundo e parece que sabes aquilo quando tiveste a empinar aquilo no neste caso, a autoria, nós já falámos disso nos podcasts, que é, cada vez há menos pessoas a respeitar a autoria. Portanto, roubam piadas, roubam textos, roubam posts de Facebook. Há um gajo que é o Miguel Thompson, sabes quem é? Sim. Pronto. E ele tem imensos seguidores, ele trabalha na TVI, era um jornalista da altura do Independente, conhecido, e ele todas as semanas faz a semana para totós. E aquilo tem graça. Eu até costumo ler, às vezes, para tirar alguma ideia, tipo do tema da semana, quando às vezes não sei. Mas nunca me passou pela cabeça expor a ideia. Imagina que ele faz uma piada sobre a Maria Leal. Nunca me passou pela cabeça trazer a piada. Das duas, uma, ou dizia foi o Miguel Thompson que disse, não é? Ou então trato o tema à minha maneira. E a quantidade de pessoas que fazem copy-paste e metem tipo do género, toda semana para totós nos amigos, e ele está sempre a apanhar essa malta. Sim. Eu também. Mas para quê? Às vezes, imagina, mete uma piada e assim dá para pesquisar. E tu pesquisas e apanhas toda a gente que pôs aquilo. Mas centenas. Centenas? Sim, eu às vezes ia lá, comentava só, kkkk, tens bem piada, gênio. Fazia assim uma ronda, depois fartei, já tenho tempo para isso. Só se for alguém que tem tipo às vezes páginas de humor que põem lá e vou lá refilar. Agora se for um gajo só que está a pôr para ter atenção. Eu só tive uma história de plágio, mas foi mais grave porque não foi, já foi pré-internet. E era um texto que eu escrevi e essa pessoa, que é um jornalista do Público que ainda trabalha, através de um amigo, teve acesso a esse texto antes dele ser publicado. Ou seja, este tipo, que era o editor do sítio, disse, olha pá, lê este texto deste gajo e tal, que escreveu aqui. Era uma coisa sobre a crise, era um editorial até. Uma espécie de um mini ensaio. E o gajo leu o meu texto, antes de ser publicado. Passado 2 dias, saiu um texto dele, eu até foi esse editor que fazia a união entre nós dois, que disse, já leste o público hoje? Eu disse, não, vai lá comprar. Eu leio os 2 primeiros parágrafos da crónica dele e eram iguais, mas iguais, tipo, havia 2 palavras diferentes. E eu disse-lhe, olha, vais ter que falar com o gajo que plagiou, eu não vou falar com ele, mas há uma coisa grave, é que o meu texto ainda não saiu. Pois. Portanto, quando sair, se alguém notar, vai achar que fui eu que plagiei. Sim. E o editor falou com ele, e no dia, nunca me esqueci, no dia 24 de dezembro, eu só vi no dia 26, às 7h30 da noite, o gajo mandou um e-mail. O que dá logo, tipo, és culpado. Se fazes isso, não estás a cagar, não é? Sim. Não mandas um e-mail no dia 24 de dezembro. Sim. E que era um e-mail em que ele não só me mandava vários artigos para eu ler sobre originalidade, tipo de autores, como dizia, eu estou a fazer um mestrado no que é a autoria, e tu não percebes nada disto, portanto não me acuses de plágio. Ao que eu respondi, claramente não nos vamos entender, eu vou resolver isto de outra maneira. Não era a porrada. Sim. Ainda. Mas falei com o diretor do Público, tentei falar com ele, mandei um e-mail, falei com a secretária e disse, olha, eu sou jornalista, tenho carteira profissional há não sei quanto tempo. Houve um dos vossos jornalistas que plagiou, isso é grave. Para um jornal como... ninguém me respondeu. Esperei um mês. O que é que eu fiz? Escrevi uma carta, a mostrar os 2 textos, a expor o meu caso, fiz 90 cópias da carta e mandei para todos os jornalistas do Público. Sim. Portanto, para já é mais forte do que um e-mail, porque o e-mail tu abres. E depois, numa redação, receberes 90 cartas no mesmo dia, causa um impacto. Sim. O que é que aconteceu? O provedor do Público, que supostamente é uma figura que... sabes o que é um provedor de jornal? É o gajo que recebe os direitos às... É o gajo que diz e que faz uma avaliação dos jornais. Sim. E tal. Basicamente escreveu uma frase, escreveu um texto em que dizia que ele tinha plagiado e em que dizia que era mais fácil o senhor, ele chamava-se Vítor, o senhor Vítor, ganhar o Euromilhões do que ter escrito aqueles 2 parágrafos exatamente com as mesmas palavras. E até hoje o gajo nunca pediu desculpa, nunca nada, e continua a trabalhar e a assinar coisas. Sim. É assim, é a vida. Mas foi das coisas que me deu mais... Quer dizer, foi um bocado chato porque tive que lamber 90 envocos. Pois. Isso foi um bocado... Lembro perfeitamente ali. Eu estava tipo a vingança, mas a vingança dá trabalho. Sim, olha o caso do... Como é que se chama aquele livro do Conde Monte Cristo? O gajo está há 30 ou 40 anos para se vingar. Sim. Eu ao menos só tive que lamber 90 envelopes. É mais fácil. Por sorte, não era uma redação maior, não é? Com 500 gajos, assim.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Algum tema, alguma coisa? Força. Não Ao contrário. sei. Não, eu prefiro hoje em dia trabalhar em casa. No espaço formal era mais... Se tivesse um estúdio em casa, tipo um escritório em casa, sim. perfeito. Ou seja, ter um escritório em que já temos, imagina, os micros montados, em que, na minha casa, que é para eu não ter que sair de casa, ias lá tu para gravar. Ter, imagina, a câmara já com luzes e uma secretária para fazer vídeos. Aí, se eu tivesse isso, acho que a produtividade aumentava. O sair de casa, imagina, se for ao lado de casa, aí podia ser bom. Agora, ter que pegar no carro ou transportes, havia dias que eu era tipo, é tipo ir ao ginásio, sou muito longe, não, hoje não apetece. Como tu viste, aliás, perdão, pela minha descrição da minha viagem de comboio, a minha convivência com seres humanos é difícil, não é? Então, como tal, eu prefiro... Estou a brincar. Mas eu habituei-me a trabalhar em casa e hoje em dia é muito difícil, tipo, a ideia de ir para um escritório, mesmo um ambiente de escritório às 9 da manhã e estar até às 5, acho que era, claro que me adaptava, mas era muito difícil, porque o que eu faço é... As pessoas perguntam, mas tu não ficas de pijama a trabalhar? Eu disse, não, eu acordo, tomo bem, tomo um pequeno almoço, saio logo de casa para passear o cão, que é logo para dar a ideia de que estás a sair de casa, para não ficares naquele ambiente. E depois, as primeiras horas do dia, até às 11h30, trabalho num café, para não estar o dia todo em casa. Mas eu tenho um escritório, pequenininho, mas tenho um escritório em casa, que é um espaço onde eu trabalho. Eu prefiro muito mais isso do que ter que ir para qualquer sítio. Sim. A única coisa que eu acho que prejudica, pelo menos a mim, é cada vez que eu saio, não é, à rua, parece que nunca saio, não é? Mas se for de metro para qualquer lado, ou se for ao café, ou se for ali, eu vejo muitas situações que acabam por inspirar textos que eu escrevo. E às vezes basta um fim de semana fora, às vezes um está ali tanto tempo em casa a escrever e já está sem ideias. E se eu sair, então eu obrigo-me a isso, também eu obrigo-me a ir ao café todos os dias, nem que seja só tomar um cafezinho, parar ali um bocadinho, olhar para as pessoas, ver. Outra coisa boa para quem tem profissões criativas é andar. Andar é fixe. Não é sério. Não, mas não estou a dizer isto está estudado. Tu passas muito tempo. Eu digo sempre isto, não, a ideia original não é minha, é de uma personagem do Mad Men, que é: estás a tentar resolver uma questão criativa. Pensa o máximo que puderes nisso, até já não aguentares mais e depois esquece completamente. Sim. Vai fazer outra coisa. Sim. Vai passear o cão, vai andar de bicicleta, porque depois o teu subconsciente começa a encaixar as pecinhas e em algum momento vais ter o tal chamado momento eureka. Mas eu faço muito, porque estou em casa e estás num computador, a própria postura, estás sempre a olhar para ecrãs, estás a escrever, essas coisas todas. O que eu faço é, além de passear o cão, muitas vezes ao fim do dia, ou vou correr, ou vou mesmo andar, caminhar junto ao rio, porque, Tiago, isso estás a dizer ideias, é que não é só o estímulo óbvio que estás a ver, que de repente vês alguém a falar, ouves uma história engraçada, às vezes esses estímulos abrem depois portas do teu cérebro para outras coisas que estão lá. Aquele tempo todo que estiveste a pensar, encontra uma espécie de caminho para teres ideias. E a mim faz muito bem andar. Dizem dispenso. Que tu... Eu dispenso. Notas, aliás, não é? Eu dispenso. Mas passear a cadela, por exemplo, é uma coisa que... É super terapêutico, sim, não é? Especialmente a parte de apanhar o cocó, quando ele está quentinho ainda, a fumegar, não é? Aquele fumezinho. E vem o cheirinho. E quando é mais diarreia? Por causa como é que apanhas? Como fazes assim? Não me lembro da minha ter diarreia. A minha cadela tem um trânsito intestinal supremo. Aquilo é incrível. Com bananas também? Com bananas, é verdade. Com bananas, é verdade. O meu cão é perito em bananas. Se calhar o teu cão só come merda também. Deve ser só McDonald's. Só come ração. Mas é ração boa? Não. Ela veio do canil, não precisa de estar a... Mas desculpa lá. Isso é absurdo, devias dar, porque o teu cão vai viver muito menos, tempo. É boa. Está-se bem. Tu és daqueles gajos, já a salvei, agora vale tudo. Até lhe posso dar porrada, não é? Claro, então. Ali depois de vez em quando come um bocadinho de bacon. Pronto. Okay. Porque ela faz uns olhinhos que uma pessoa não consegue resistir. Então, mas sabes que isso é... Eu sempre que vai lá alguém a casa, especialmente a minha namorada, diz: ela está a olhar para mim com esta cara. Eu disse: é uma pets, não é completamente mentira. Sim. Aquela cara é só para tu dares comida. Não é especialmente fofinha. Aquilo é um traço da evolução para conseguir sobreviver. Pois é. Mas eu costumo dar-lhe muita comida. Não é comida, mas tipo um bocado de pão, uma coisa assim que não lhe faz Também mal. não faz bem, pão não faz bem. Não, só um bocadinho, mas é um pão bom, pão saloio. É verdade.
Eu vou fazer aqui. É tudo o que são farinhas, açúcares para os cães Não, é mau. açúcares não dou nada. Tudo o que tem, mas pá, um tem açúcar, não sei se sabes. Sim. Mas E. é só um bocadinho. É só uma meia baguete. Aquele metade de fatia de cheesecake, assim, coisas assim. Dás isso? Achas? Chocolate é veneno, como Sim, sabes. morrem logo. Sim. Morre. Se comes uma Sim. tablete Se eu grande, começar uma tablete, pode pode virar morrer. logo Sim, a pode. neca ali. Tu nunca dás vegetais ao teu cão? Não. Ok. Dou. Mas também não se deve dar lá, tá? De vez em quando dou-lhe um bocado de maçã. Para comer maçã, não se deve. Maçã não se deve? Não, lá está, tem açúcares, banana também não. Não, Banana desculpa. também tem açúcar. Então não fomos aos mesmos sites. É. Eu estive a ver e há certo tipo de fruta que podes dar ao cão. Sim, por exemplo, a maçã não deves dar, só uma coisa que eu soube há pouco tempo, o caroço. O caroço da maçã tem cianeto, pelos vistos. E que para um ser humano, se comeres, não é muito mau, mas para um cão pequenino pode ser perigoso. Mas deve dar os caroços. Ou dá, se quiseres. Livrar-te do cão. Podes sempre alegar desconhecimento. Não sabia. E estamos quase a chegar ao fim. Acho que temos mais 5 minutinhos para fechar. Alguém quer dizer alguma coisa? Lançar alguma pergunta? Último tema? Não? Não. Pronto. Queres fazer alguma sugestão? Tens visto alguma coisa interessante? Não tenho visto nada. Tu andas em turnê, não é? Ando. Como é que isso está a correr? Está a correr bem. Vindo de Aveiro e Viseu. Ontem fui Viseu. Para a semana vai ser Porto Alegre e Rio Maior. E depois é Coimbra. Depois volto aqui a Coimbra. Tu és o cantor Pimba em digressão no mês de agosto. Sou. Não é? Coimbra está quase a esgotar. Faltam pouquíssimos bilhetes. Porto Alegre, faltam quase todos. Porto Alegre há muita Porto Alegre não há muita... É uma piada recorrente nos humoristas que é... no dia antes são vendidos 10 bilhetes. Estás a ver? Mas depois... E depois podem estar 100, podem estar 20, podem estar 500. Não sei, até agora só o Cinela que conseguiu esgotar lá, aquela sala. Acho que foi o único. Não sei se o Bruno Nogueira foi lá. Mas de resto, toda a gente se contenta com 100 pessoas. Lá, tá bom. O Salvador Martinho? Não sei. Aquilo depois tem duas salas, também tem uma grande e a pequena. Nós, o ano passado, esgotámos a pequenita. Tem 120, bem. Mas, portanto, e é isso. E depois segue a missa, um bocadinho por aí. Isto vais andar nisto até quando? 20 de julho. Mas de julho só tem esses. E vais ao estrangeiro e tudo, Vou ao estrangeiro. Vai Suíça? ser, Não. Londres. Coreia do Norte? Londres, Coreia do Norte, Síria. Muito esses países. Se o Kim Jong-un te convidasse para ir lá fazer um espetáculo, tu ias? Não ia, óbvio que não. Não ias? Já sabia que era para me apanhar. Não, é óbvio que não. Por muito dinheiro que me oferecesse. Se ele me oferecesse 1 milhão, eu não ia. Mas ele dizia, eu sou um fã. Eu ia, vem cá tipo, tu. Eu tenho, olha, vem cá tu. Vem cá tu ver. Não vou lá eu. Porque era para me apanhar por algum motivo. Alguma piada com o cabelo dele que ele não gostou. E sabes o que é que ele fez àquele casal de o ator e o realizador? Uma atriz e um realizador. Aquele dos cães. Não, sul-coreanos. Eram... O míssil. Não. Ele, não é este, é o pai dele. Que era uma pessoa bastante mais equilibrada e ponderada. Sim, não é? sim. Ele adorava cinema. E então mandou raptar na Coreia do Sul o marido e mulher, que ele era um grande realizador, era uma atriz. Eles viveram, acho que foi quase 20 anos a fazer filmes para ele. E um dia conseguiram viajar para fora e desertaram. Mas viveram 20 anos, viviam tipo com luxo, não eram presos, não sei o quê. Mas tinham que fazer os filmes que ele queria. E deviam ser filmes de merda, não é? Não, mas sabes o que é mais engraçado? Que é, eu vi uma entrevista com ela e ela sempre odiou estar lá. Mas houve uma altura que o marido disse: em nenhum outro país eu ia ter tantos meios e tanto dinheiro para fazer os filmes que faço aqui. Então, como realizador, aquilo possibilitou-lhe criar uma obra que noutro país, se calhar, não tinha, porque é difícil fazer cinema. Sim, quando o ditador gosta de ti, a ditadura é fixe. É fixe, deve ser o melhor dos regimes. Não, ditadura, então o meu bro ali é o ditador, é fixe. Então, eu peço-lhe cenas, ele dá-me. É isso. Isso, então, vamos fechar a loja, não é? Sim. Acho que está na hora de vocês irem para casa, calçarem as pantufas, mantinha. Nós estaríamos aqui mais tempo. Mas este senhor tem que ir para o Levanta-te e Ri. Eu tenho que estar em Santarém às 6 da tarde. E então... Hoje Santarém é terra de forcados. Estou com algum receio. Estou com algum receio de apanhar na boca. Tourada. Depois. Ainda por cima aquilo vai ser no centro agrícola. Ui! É só aquele Beto da patilha e da camisa ao quadrado lá. Claro, o Beto. Eu acho que vou acabar aí. Assim, no fim, faz assim. Mas sabe... Tem aqui quem é que esta tourada? Burros da merda. Adeus, o meu nome é Guilherme Duarte. Até à próxima. Mas olha, eu quando trabalhava como jornalista, acho que foi das poucas vezes que ia levando na boca,
foi em Barrancos e foi a Agrobetos. Que foi na altura dos touros de morte. E o gajo, tu és jornalista, mas calma, tipo, ainda não escrevi nada sobre. Não tinha escrito nada sobre os touros, tu não sabes qual é que é a minha opinião. Sim. Tu, quando é assim, levas um bezerro e começas a dar socos no bezerro. Não, eu sou dos vossos. E eles ficam logo, ok. Não há nada como esmurrar um animal bebê. Sim, não é? sim. Um leitãozinho. E portanto é isto, olha, não podemos alongar-nos muito mais, foi 1h30. Pronto, eu também o tempo mais ou menos normal. E é, pá, muito obrigado por terem vindo mesmo, muito obrigado. Foi assim a primeira experiência ao vivo. Foi. E foi, olha, foi giro. Foi sem agradável. sexo, normalmente nós fazemos sexo ao vivo, desta vez foi sem sexo. E foi fixe, pá. Eu gostei. Foi muito Acho fixe. Foi giro. Muito obrigado por terem vindo e é isso. Para o ano, se quiserem, voltamos. Muito obrigado. Muito obrigado. É a primeira vez que temos palmas no podcast, sabe? Gravas isto e metem todos. todos. E os vossos risos vamos sempre usar agora para todos. É isso. E pronto, então. Obrigado. É fechar isto, não é? Fechar isto. Pronto. Não se esqueçam. Vamos promover alguma coisa? Promove o teu livro, está quase aí. Está quase. Dia 16, chama-se Filho da Mãe, está nas livrarias a partir do dia 16 de Abril. Pronto. É isso. É uma biografia sobre o Guilherme Duarte. É, Filho da Mãe. E pronto. Faça a intro. Quem é o Filho da Mãe? Não sabia. Não E sabia. vai ser acusado de plágio. E o gajo aqui a falar de plágio e depois a roubar. Não sabia. Muito obrigado. Até para a semana, não é? Já está até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.